Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese ao vivo. Já faz um tempinho, né, que eu estou devendo às pessoas. Algumas pessoas cobram: Padre, quando é que vai ter novamente a catequese? Eu digo: daqui uns dias, né? Vou, vou, vou me programar. Mas hoje, graças a Deus, eu encontrei um tempo, né, para poder estar aqui com vocês para tratar de alguns temas que são da doutrina católica, alguns que causam polêmica, como esse que eu vou tratar agora, mas que é necessário refletir, é necessário explicar. Hoje, nós queremos conversar sobre o tema da crise de vocações e também a respeito do sacerdócio feminino. Pois bem, meus irmãos, até algum tempo atrás, este assunto seria uma loucura. Você abrir a boca e dizer que algumas mulheres querem ser sacerdotisas, diaconisas, você seria taxado de louco, de louca, porque assim, nós temos 2000 anos de história da igreja e o sacerdócio, né, o ministério sacerdotal, ele sempre foi reservado para o sexo masculino, para os homens, e eu vou explicar o porquê, né? Mas nós estamos num tempo tão confuso, né? O mundo está tão louco e a loucura do mundo está entrando na igreja. Ou seja, era para ser diferente. O mundo pode enlouquecer da maneira que quiser, mas a igreja deve conservar sua fidelidade a Jesus e ao seu evangelho. Mas, infelizmente, a loucura da humanidade está entrando na igreja, nos setores da igreja. E hoje nós estamos vendo aí uma boa parte, eu não, vamos dizer, da igreja de Jesus, eu já não considero igreja de Jesus, mas uma boa parte de pessoas que se dizem católicas e que estão desejando um sacerdócio, né, feminino, um ministério especial. Eles dizem assim, um ministério especial. Mas que ministério especial é esse, né, para as mulheres? Vamos começar do começo. Primeiro, quando Jesus escolheu os apóstolos, ele escolheu apenas homens. E aí alguém pode dizer, mas padre, Jesus escolheu apenas pessoas do sexo masculino por causa da cultura patriarcal. Mas isso é balela, isso é mentira. Não foi por causa disso. Até porque alguns trechos do Evangelho vão dizer, né, vão provar que existia um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus. Mulheres que estavam ali, junto com os apóstolos, cuidando da missão, auxiliando na missão. Nós tínhamos a Virgem Maria, né, em primeiro lugar, mas também Maria Madalena, Maria de Cleofas, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, ou seja, uma Susana, um grupo bom de mulheres que acompanhavam Jesus, que ajudavam aos apóstolos, mas que não foram escolhidas para a missão, para o apostolado, digamos assim, para o sacerdócio. Então, essa conversa de que foi por causa de uma cultura patriarcal, não. Jesus nunca se submeteu a nenhuma cultura. Jesus, ele se submeteu às leis de Deus, né? Ele mesmo dizia: eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento a elas. Mas essa questão cultural, Jesus nunca se apegou a isso. A prova é de que os discípulos comiam sem lavar as mãos, e era uma cultura lavar as mãos, né?
antes de comer, uma cultura própria, um rito próprio do judaísmo. Ô, padre, e a gente também não faz isso? Sim, nós fazemos por uma questão de higiene, não por uma questão ritualística, né? Então, é, o sábado, né? Jesus fazia milagres no sábado, os discípulos colhiam espigas no sábado. Então, Jesus, ele não se apegava à cultura, pelo contrário, ele se apegava à lei e dava a ela um pleno cumprimento. Então, essa história de que Jesus não escolheu mulheres por causa da cultura da época é conversa fiada. Jesus não escolheu mulheres para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal, porque a missão do padre é a missão de pai, não a missão de mãe. Aqui tem uma diferença muito grande. A missão de ser mãe é totalmente diferente da missão de ser pai. Ser padre é ser pai. E por isso que nós vamos ver, né, Jesus chamando homens, e até quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos se reuniram, e lá no livro dos Atos, né, eles quiseram escolher homens para servir as mesas, para cuidar da caridade. E ali eles fizeram uma oração e escolheram Nicanor, Estevão, né, Próspero, e outros nomes que agora não me vêm à mente, ou seja, homens para serem diáconos, para serem servidores. Então, a igreja sempre seguiu por esse caminho. Mas a loucura do mundo, né, e também um pouco da ideologia feminista que está entrando na igreja, porque a mulher também tem direito, como se o sacerdócio fosse um direito. Sacerdócio não é um direito, sacerdócio é um dom, sacerdócio é um chamado, não é direito. As pessoas estão confundindo a Igreja Católica com uma repartição pública. Algumas pessoas estão confundindo a igreja como se a igreja fosse o Senado, né? Como se fosse a Câmara de Vereadores. A igreja não é isso. O direito das mulheres, não é de vestir uma batina e subir no altar para celebrar a missa. A igreja, a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. E nós devemos fazer o que Cristo fez, repetir o que Cristo fez. Se Cristo escolheu homens para esse ministério, é porque ele queria homens. Não é desprezando as mulheres, não é desclassificando as mulheres, não é nada disso. Mas é uma missão específica. A mulher tem seu lugar na igreja. E não é um lugar de exclusão, não. É um lugar de dignidade. As mulheres podem se consagrar a Deus, serem religiosas. As mulheres. Vamos ser sinceros. A grande maioria esmagadora da Igreja Católica no mundo são mulheres. Se tirarmos as mulheres da igreja, meu Deus do céu, o que é que fica? Não é? Então, assim, a igreja, a mulher tem o seu lugar. Ou seja, Nossa Senhora. Se Jesus quisesse que o sacerdócio fosse algo para as mulheres, a primeira sacerdotisa da igreja seria Maria. Seria Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora nunca foi sacerdotisa, nunca foi padre. Nossa Senhora nunca celebrou missa. Pelo contrário, quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram a celebrar a Eucaristia e a Virgem Maria ali para comungar do corpo e do sangue de Cristo. Mas ela não cobrou, não é, o lugar de destaque no altar. Não. Maria sabia muito bem da vontade de seu filho. Então a mulher tem seu lugar especialíssimo. Nossa Senhora está nos nossos altares. Quantas santas que nós temos na igreja. E outra, eu digo a vocês, em determinados momentos da igreja, se não fossem as mulheres, né, eu não sei o que seria. Por exemplo, Teresa d'Ávila, para reformar o Carmelo. Catarina de Sena, para conciliar a igreja num período tão complicado. O Papa morando em Avignon, na França,
E Catarina escrevendo cartas para o Papa. Olha, olha que mulher ousada, mas não ousada de querer se aparecer, mas uma ousadia no Espírito Santo. Catarina de Sena. Edith Stein, judia, convertida ao catolicismo. Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce aqui em Salvador. Maria Milza em Itaberaba. Olha quantas mulheres na história da igreja que fizeram bem o seu papel, cumpriram muito bem a sua missão. E agora nós temos aí um grupo querendo sacerdócio feminino. Eu vou ser bem claro aqui com vocês. Eu sei que essa minha catequese ela roda o mundo, né? Tem os amigos que assistem, mas tem também os que ficam esperando uma frase minha para poder me condenar. Mas eu vou falar aqui abertamente. Quem cobra da igreja sacerdócio feminino já perdeu a fé. Quem quer fazer revolução na igreja e desconfigurar a igreja, desmistificar o sacerdócio, já perdeu a fé. Está olhando para a igreja como uma casa é, política, onde temos que cobrar os nossos direitos. Não. A igreja não é isso. A igreja não é isso. O sacerdócio, repito, é próprio. É próprio para os homens. E quando falo homem, é homem mesmo. Homem mesmo. Porque tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. Para ser padre, tem que ser firmeza. Eu gosto de uma frase do padre Paulo Ricardo, que ele diz assim, que o padre é aquele que pegou uma faca, riscou no chão e disse para o diabo, pisa aqui, cabra da peste. Né? O padre, o padre é esse, é o cangaceiro de Jesus, né? Vou usar esse termo aqui. É aquele que não tem medo de enfrentar. Ou seja, o que é o pai? Vamos falar de família aqui agora, já que a igreja é a esposa de Cristo, é a família de Cristo. Qual é a missão do pai? Vamos imaginar aqui agora. O pai, a mãe e os filhos estão andando pela rua. E chegando em um determinado lugar, começa um tiroteio. Um tiroteio. E o pai olha para um lado e para o outro e vê que não tem saída. Não é? As balas estão cruzando para lá e para cá. O que é que o pai faz? Ele coloca a esposa e os filhos por trás dele, ou seja, protege e fica na frente. Se vier o pior, vai atingir a ele e não a sua família. Pai é o guardião. Olha São José com a Sagrada Família. O cuidado que São José teve com Nossa Senhora e com Jesus. Então, pai é aquele que protege. Pai é aquele que toma a frente da situação, é o pastor. Isso também é a missão do padre. Padre é aquele que vai à frente do seu rebanho para proteger, não é, os seus filhos, de modo especial os mais frágeis, não é, os mais pequenos. Então, minha gente, muito cuidado com essas maluquices que estão aparecendo por aí. Essas loucuras que estão querendo, não é, empurrar para dentro da igreja. E digo mais, com apoio de gente grande. Porque se fosse uma maluquice de um grupinho de leigos, ninguém iria levar em consideração. Mas tem apoio de pessoas grandes por trás. Hoje eu estava assistindo um vídeo daquele teólogo, digamos, né? Leonardo Boff. Leonardo Boff tem muita coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu li um livro sobre Trindade, escrito por Leonardo Boff, e eu li coisas maravilhosas a respeito da Santíssima Trindade. Leonardo Boff, ele chegou a escrever muita coisa boa, mas depois, né, daquele livro Igreja, Carisma e Poder, se tornou um herege declarado, né? E quando o Papa Francisco foi eleito, ele concedeu uma entrevista onde ele dizia que ele acredita
Olha as frases de Leonardo Boff em 2013. Eu acredito que a partir de agora, né, com esse novo pontífice, nós vamos ter uma abertura para o sacerdócio feminino, para os padres casados, para isso, para aquilo outro. Porque lá em 2013 ele já falava isso. Porque é um plano muito bem arquitetado para desconfigurar a Igreja Católica. Aqui eu não quero julgar as intenções, se isso está sendo feito com má intenção ou com boa intenção. Eu não sou Deus para julgar a intenção de ninguém, mas que isso vai gerar uma confusão muito grande, vai. Né? Vai gerar uma confusão muito grande. Eu me recordo que, e aqui é uma coisa pessoal que eu vou falar aqui agora, porque se trata de uma aparição de Nossa Senhora e ninguém é obrigado a crer em aparições, mas eu falo por acreditar. Uma mensagem de Nossa Senhora de Anguera, se não me engano, no ano de 92, se não me engano, ela deu uma mensagem e dentro daquela mensagem ela mandava um recado para as religiosas, ou seja, para as freiras, para as mulheres consagradas. Ela dizia assim: não queiram ser mais do que sois. A vossa missão é rezar pelos sacerdotes. Quando eu li aquela frase, eu disse: meu Deus do céu, Nossa Senhora é fantástica. Eu creio que foi Nossa Senhora que deu essa mensagem, não é? Você é livre para crer ou não em aparição. Mas eu fiquei pensando, como em 92, foi no ano que eu nasci. Eu nasci em março de 92. Nossa Senhora dizer isso. Dizer para as freiras, para as religiosas, com certeza deveria ter algumas lá no momento da aparição. E ela disse na mensagem, depois eu vou procurar no livro e vou publicar. Minhas filhas, não queiram ser mais do que sois. Vossa missão é rezar pelos sacerdotes. Nossa Senhora já disse tudo. Lá atrás, ela já anunciava que no futuro poderia vir uma confusão desse tipo. E a confusão está aí, não é? Estão querendo é, bagunçar o coreto, mas permaneçam firmes. A palavra de Deus, ela é muito clara. Quem lê a palavra de Deus e acredita nela, sabe qual é a vontade do Senhor, entende qual é a vontade do Senhor. Deus escolheu homens para uma missão, escolheu mulheres para outras. A Bíblia é recheada da presença de mulheres. Ruth, Débora, Esté, Sara, Madalena, Marta e Maria, a Virgem Maria Nossa Senhora, ou seja, uma série de mulheres que fizeram um trabalho maravilhoso, mas nunca quiseram para elas a missão sacerdotal porque elas sabiam que era uma missão específica para os homens. O mundo vai dizer que isso é loucura, principalmente aqueles que aderiram à ideologia do feminismo. Não, porque isso é uma discriminação, e isso é colocar, subjugar as mulheres, é privilegiar os homens. Digam o que quiserem. Falem as abobrinhas e as cargas d'água que quiserem. A doutrina da igreja não se muda. A verdade do evangelho não se muda. E para encerrar, só uma palavrinha a respeito da crise vocacional que eu também coloquei na legenda. Crise vocacional, se fala muito em crise vocacional. E é por causa disso que estão falando em sacerdócio para homens casados e para mulheres. Porque a crise vocacional, existem lugares que não tem padres. Uma vez eu conversando com um bispo muito santo, muito sábio, Dom Henrique Soares. 99% dos que estão assistindo agora essa catequese conhecem Dom Henrique, ou pessoalmente ou pelas redes sociais. E Dom Henrique disse uma coisa interessantíssima para mim. Ele disse: padre, não existe, não é? Não existe crise vocacional. Existe crise de identidade sacerdotal.
Aí eu parei, né, para meditar. De fato, dizer que há uma crise vocacional é dizer que Jesus deixou de chamar. E Jesus sempre foi fiel à igreja. Jesus continua chamando homens para o sacerdócio. Jesus continua chamando os jovens para serem consagrados, para serem pastores da igreja. Jesus nunca deixou de chamar. Então não existe crise vocacional. Nunca existiu, nunca vai existir crise vocacional. Deus continua chamando. O grande problema é a crise de identidade. Porque muitas vezes o jovem quer ser padre, mas ele não consegue enxergar nos padres a imagem do Cristo. E por isso desistem de ser sacerdotes. Eles querem enxergar no padre aquilo que é próprio do padre. O padre que ama a igreja, o padre que prega o evangelho, que crê no evangelho, o padre que dispensa os sacramentos, o padre que celebra os funerais, o padre que realiza procissões, vias sacras, que visita os doentes. Isso é missão do sacerdote, que celebra a Eucaristia com piedade. Então o jovem quer ver isso. E ao ver isso, desperta no coração deles o desejo de também querer ser padre. Mas como existe uma crise de identidade, padres que não gostam do que faz, padres que não gostam de paramentos, padres que não gostam de usar batina, padres que não gostam de celebrar missas, padres que não gostam de atender confissão. Então, não venha reclamar de crise vocacional. Deus continua chamando, mas Ele quer que nós, sacerdotes, eu estou falando isso aqui, minha gente, não, você, irmão padre, que vai assistir esse vídeo ou que está assistindo esse vídeo, não veja isso como uma crítica minha. Eu estou falando para mim. Eu preciso assumir minha missão. Eu preciso ser padre, amar o meu sacerdócio. Eu preciso fazer o que eu faço com dedicação e com amor, para que outros jovens vejam o meu ministério e tenham vontade de seguir Jesus também. Então, eu não falo aqui como ofensa. Quem sou eu para criticar os meus irmãos? Eu também estou no mesmo barco, mas é preciso falar a verdade. A crise não é vocacional. A crise é de identidade sacerdotal. Eu não posso dizer para um jovem, vá para o seminário para viver o sacerdócio como se fosse um leigo. Não. Se é para mandar um jovem para o seminário, é para ele ser padre. Para gostar de coisas que pertencem ao padre. Eu não posso condenar um seminarista, nem criticar um seminarista, porque ele gosta de paramentos, porque isso é próprio do padre. Eu não posso criticar um seminarista que gosta de vestir a batina, porque isso é a roupa do padre. Eu não posso criticar um seminarista que gosta de fazer pregação, porque isso é próprio do padre. Agora, é claro, cada seminário tem a sua regra, não é? Cada seminário tem a sua norma, a sua orientação. E o seminarista, por obediência e por humildade, deve seguir, não é, aquilo que dizem os superiores, não é? Não queiram dar uma de revoltados e não porque o Padre Gabriel falou, né, que tem que gostar disso e daquilo, então vamos fazer. Não. Se o seu reitor, se o seu formador diz que por enquanto não, então tenha paciência, seu momento vai chegar, você vai ser padre, não é? Você vai ter seu tempo para fazer tudo aquilo que você tem vontade hoje. Mas, meu irmão, nós não podemos condenar os seminaristas porque eles querem as coisas da igreja. Se eles querem ser padres, eles têm que gostar mesmo, não é? Mas vamos para frente. Peçamos a Deus que Ele envie operários para a sua messe, não é? Que Ele possa mandar jovens que queiram de fato se consagrarem, viver o ministério com dedicação, com pureza de intenção, porque também precisa pureza de intenção. Eu quero ser padre para quê? Para ter status, para ter fama,
para ter dinheiro, para ter privilégio, se é para isso, desista. Saia do seminário, vá ser um bom advogado, vá ser um bom médico, você vai ganhar muito mais, não é? Você vai ter prestígio do mesmo jeito, vá ser um bom professor, vá ser um bom engenheiro. Mas se você um dia disser, eu quero ser padre, que a tua única intenção seja a salvação das almas. Que a tua única intenção seja levar as almas para Deus. Se a tua ideia for essa, se o teu pensamento for esse, você vai ser um bom sacerdote. Que Deus abençoe a todos que tiveram a paciência. Hoje foi muita gente assistindo a live, não é? Muita gente comentando. Infelizmente eu não posso, né, ler tudo nem responder tudo, mas que Deus possa abençoar você que teve a paciência de escutar, você que vai assistir depois no YouTube, porque muitas pessoas jogam, né, as catequeses no YouTube, outros compartilham no WhatsApp. Você que vai assistir, você que está assistindo, que Deus possa derramar sobre você uma bênção especial. Você que está assistindo e que tem vontade de ser padre, que Deus te abençoe. Você, mulher, que um dia pensou nessa bobagem de sacerdócio feminino e que abriu seu coração para ouvir, não é? Que você possa converter o seu pensamento e saber, não é? Que como é de fato a doutrina da igreja e obedecer a ela e ser fiel a ela. Não querer inventar, não querer criar novidades, mas ser fiel àquilo que Jesus deixou. Que Nossa Senhora da Soledade, padroeira da minha paróquia, faça com que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Deus abençoe a todos.